Pare agora o que está fazendo, porque o que vai ser dito não é para todos, é para você. Algo aconteceu dentro de você nos últimos dias. Algo que você ainda não tem palavras para descrever, mas que mudou a atmosfera do seu quarto, do seu peito, da sua rotina. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. E esta mensagem vai nomear essa pergunta. Você tem esperado, orado, resistido, suportado mais do que as pessoas conseguem ver. E há uma razão pela qual a porta não se sentiu aberta ainda. Antes que esta noite termine, você vai reconhecer os sinais exatos que apareceram na sua vida, vai entender o único padrão que tem bloqueado o que você tanto alcança, vai descobrir a razão mais profunda pela qual você se calou ou atrasou, vai receber uma prática concreta que ajuda você a voltar e vai ouvir uma declaração que será falada sobre a sua vida antes do fechamento. Você sentiu isso no corpo antes de entender com a mente. O peito apertou antes das palavras chegarem. Os ombros caíram quando uma verdade pousou sobre você. O estômago revirou perto de uma paz que parecia falsa. A garganta fechou quando a verdade quis ser dita e você a engoliu de novo. Os olhos pesaram depois de carregar tanto em silêncio. A respiração ficou lenta quando a paz voltou, mesmo que por um instante. As mãos pararam antes de responder uma mensagem que drena. Uma quietude interna surgiu depois que a confusão perdeu força. Você percebeu que o quarto estava igual, as pessoas soavam iguais, mas o seu corpo não concordava mais com a atmosfera ao redor. Você percebeu que velhos hábitos já não confortam. Você percebeu que conversas antigas soam vazias agora. Você percebeu que a distância interna de lugares familiares cresceu sem aviso. Você percebeu que acordar antes do alarme trazia uma frase ecoando dentro. Você percebeu que a rotina não faz mais sentido como antes. Você percebeu que algo em você mudou, mesmo que ninguém tenha notado. O que está acontecendo não é acaso, não é castigo, não é abandono, não é sinal de que você falhou. O que está acontecendo é sinal, é proteção, é preparação, é correção, é retorno, é chamado. Até o final desta mensagem, você vai reconhecer os sinais exatos que apareceram na sua vida, vai entender o único padrão que tem bloqueado o que você tanto alcança. Vai descobrir a razão mais profunda pela qual você se calou ou atrasou. Vai receber uma prática concreta que ajuda você a voltar e vai ouvir uma declaração que será falada sobre a sua vida antes do fechamento. Você vai entender que o desconforto pode ser discernimento, não fraqueza. Você vai entender que o atraso pode ser formação, não negação. Você vai entender que o silêncio pode ser proteção, não abandono. Você vai entender que a rejeição pode ser separação, não fracasso. Você vai entender que a porta fechada pode ser misericórdia em forma não reconhecida. Você estava de pé na cozinha, com uma xícara nas mãos, olhando para a janela enquanto a casa ainda dormia. A luz da rua entrava fraca, desenhando sombras no chão que você já conhece de outros dias. O vapor da xícara subia e sumia, como as frases que você ensaiou e não disse. O celular vibrava em algum lugar da mesa e você não atendeu. Você sentiu que explicar agora seria como derramar água em um chão que já secou. Você olhou para o próprio reflexo no vidro e não reconheceu totalmente a pessoa que estava ali. Os olhos pareciam mais cansados, mas também mais atentos. A boca estava fechada, mas algo dentro pedia para abrir. O peito estava apertado, mas também mais leve do que ontem. Você percebeu que a rotina não faz mais sentido como antes. Você percebeu que velhos hábitos já não confortam. Você percebeu que conversas antigas soam vazias agora. Você percebeu que a distância interna de lugares familiares cresceu sem aviso. Você percebeu que algo em você mudou, mesmo que ninguém tenha notado.
Você percebeu que o quarto estava igual, as pessoas soavam iguais, mas o seu corpo não concordava mais com a atmosfera ao redor. Você se sente assim porque sente mais, não porque é fraco. Você percebe camadas que outros ignoram. Você escuta tons que passam despercebidos. Você nota pesos que ninguém nomeia. Você carrega responsabilidades que nunca foram ditas em voz alta. Você lê ambientes antes de confiar em si mesmo. Você adia a própria voz para manter a paz. Você aprendeu a se encolher antes de entrar em salas. Você aprendeu a explicar demais porque raramente foi entendido. Você aprendeu a tratar o silêncio como segurança. Você aprendeu a confundir paz com desaparecimento. Isso não é defeito. Isso é discernimento em formação. Isso é diferença como responsabilidade, não como superioridade. Você não foi feito para caber em qualquer lugar. Você foi feito para caber no lugar certo. Você não foi feito para agradar a todos. Você foi feito para obedecer ao que é verdadeiro. Você não foi feito para viver pequeno. Você foi feito para viver alinhado. A oposição chegou disfarçada de distração. Ela chegou no momento em que a clareza começava. Ela chegou como urgência falsa, puxando você para longe da oração. Ela chegou como comparação, fazendo você desprezar o seu próprio ritmo. Ela chegou como conversas antigas, puxando de volta para um papel expirado. Ela chegou como pessoas que não entendem a sua quietude. Ela chegou como ambientes que recompensam performance e punem paz. Ela chegou como medo, chamando a si mesmo de sabedoria. Ela chegou como culpa, imitando convicção. Ela chegou no celular que vibra na hora errada. Ela chegou na mensagem que exige resposta imediata. Ela chegou na reunião que drena sem motivo. Ela chegou no convite que você aceitou por medo de desagradar. Ela chegou no hábito de checar tudo antes de confiar. Ela chegou na necessidade de controlar o que não é seu. Ela chegou na fome de aprovação que nunca se sacia. Ela chegou na confusão que se veste de prudência. José esperou anos antes de ser entendido. Moisés hesitou antes de obedecer. Davi foi ungido em segredo antes de ser visto. Elias cansou e ouviu a voz no silêncio. Esther esperou o tempo certo para agir. Ruth caminhou com fidelidade em meio à perda. Neemias reconstruiu enquanto vozes distraíam. Maria recebeu uma palavra antes que o mundo entendesse. Jesus foi testado no deserto antes do movimento público. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos como força, não como fraqueza. Você não está fora desse padrão. Você está dentro dele. O que parece atraso é preparação. O que parece silêncio é proteção. O que parece rejeição é separação do que não é seu. O que parece confusão é discernimento sendo ajustado. O que parece porta fechada é misericórdia em forma não reconhecida. O que parece solidão é espaço sendo aberto para o que é verdadeiro. O que parece cansaço é o corpo dizendo que algo mudou. Ignorar esse sinal tem custo. O custo é repetir ciclos que já não alimentam. O custo é endurecer a sensibilidade que Deus usou para te proteger. O custo é perder a paz que você tanto busca. O custo é adiar a obediência que traria direção. O custo é aumentar o ruído interno que confunde. O custo é fingir que nada está acontecendo enquanto tudo muda. O custo é tratar o silêncio como abandono quando é proteção. O custo é tratar a porta fechada como fracasso quando é misericórdia. O custo é tratar o desconforto como fraqueza quando é discernimento. O custo é tratar o atraso como negação quando é formação. O custo é tratar a rejeição como fim quando é separação. O custo é viver pequeno quando você foi feito para viver alinhado. O custo é caber em qualquer lugar quando você foi feito para caber no lugar certo. O custo é agradar a todos quando você foi feito para obedecer ao que é verdadeiro.
O custo é explicar demais quando você foi feito para confiar. O custo é controlar o que não é seu quando você foi feito para descansar. Se pelo menos um desses sinais tocou dentro de você, se os seus ombros caíram em algum ponto nos últimos minutos, escreva nos comentários o número 888. Seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo, mas é real. Escreva 888. Depois volte para mim. O que você está sentindo não é acaso. O que você está vivendo não é castigo. O que você está carregando não é abandono. O que você está adiando não é fracasso. O que você está ignorando não é proteção. O que você está confundindo não é paz. O que você está repetindo não é direção. O que você está evitando não é chamado. O que você está temendo não é sabedoria. O que você está sentindo não é fraqueza. O que você está vivendo não é fim. O que você está carregando não é peso eterno. O que você está adiando não é perda. O que você está ignorando não é sinal. O que você está confundindo não é verdade. O que você está repetindo não é destino. O que você está evitando não é caminho. O que você está temendo não é inimigo. O conflito não é apenas externo. O conflito está na identidade, na atenção, no medo, no controle, na obediência, na aprovação, em um padrão antigo de sobrevivência. Você aprendeu a se encolher antes de entrar em salas. Você aprendeu a explicar demais porque raramente foi entendido. Você aprendeu a adiar a própria voz para manter a paz. Você aprendeu a ler todos antes de confiar em si mesmo. Você aprendeu a carregar responsabilidade que nunca foi nomeada. Você aprendeu a tratar o silêncio como segurança. Você aprendeu a confundir paz com desaparecimento. Isso formou um padrão que agora está sendo revelado. Isso formou uma identidade que agora está sendo questionada. Isso formou uma atenção que agora está sendo ajustada. Isso formou um medo que agora está sendo nomeado. Isso formou um controle que agora está sendo solto. Isso formou uma obediência que agora está sendo corrigida. Isso formou uma aprovação que agora está sendo liberada. Isso formou um padrão que agora está sendo quebrado. O padrão tem raiz. A raiz é o medo de obedecer. A raiz é a necessidade de controle. A raiz é a fome de aprovação. A raiz é a culpa que imita a convicção. A raiz é o apego a um papel antigo. A raiz é confundir paz com desaparecimento. Você não é culpado por isso. Isso formou como sobrevivência. Isso formou como proteção. Isso formou como adaptação. Isso formou como obediência a uma estação que agora está terminando. O custo de ficar dentro desse padrão é alto. O custo é repetir ciclos que já não alimentam. O custo é endurecer a sensibilidade que Deus usou para te proteger. O custo é perder a paz que você tanto busca. O custo é adiar a obediência que traria a direção. O custo é aumentar o ruído interno que confunde. O custo é fingir que nada está acontecendo enquanto tudo muda. O custo é tratar o silêncio como abandono quando é proteção. O custo é tratar a porta fechada como fracasso quando é misericórdia. A mente racionaliza. O corpo reage. O espírito percebe. A mente diz que é só cansaço. O corpo diz que o peito aperta. O espírito diz que algo mudou. A mente diz que é só fase. O corpo diz que os ombros pesam. O espírito diz que algo está sendo revelado. A mente diz que é só coincidência. O corpo diz que a garganta fecha. O espírito diz que algo está sendo chamado. A mente diz que é só impressão. O corpo diz que as mãos tremem. O espírito diz que algo está sendo retornado. A mente diz que é só medo. O corpo diz que o estômago revira. O espírito diz que algo está sendo protegido. A mente diz que é só dúvida. O corpo diz que os olhos pesam. O espírito diz que algo está sendo preparado. A mente diz que é só confusão. O corpo diz que a respiração falta.
O Espírito diz que algo está sendo corrigido. Algumas pessoas, alguns lugares, algumas conversas resistem à sua mudança. Não é paranoia, é discernimento. Você entra em uma sala e sente o peso antes de qualquer palavra. Você atende uma chamada e o corpo tensiona antes do primeiro oi. Você lê uma mensagem e o peito aperta antes de responder. Você aceita um convite e a paz diminui antes mesmo de sair de casa. Você diz sim e o Espírito diz não. Você diz não e o Espírito diz sim. Você fala e o ambiente pede silêncio. Você silencia e o ambiente pede explicação. Você se encolhe e o ambiente pede mais. Você se expande e o ambiente pede menos. Você obedece e o ambiente resiste. Você desobedece e o ambiente aplaude. Você confia e o ambiente duvida. Você duvida e o ambiente confia. Você permanece e o ambiente empurra. Você vai embora e o ambiente puxa. A estratégia da oposição é cansar. A estratégia é atrasar. A estratégia é confundir. A estratégia é plantar dúvida. A estratégia é encher o dia com urgência menor. A estratégia é transformar direção em ruído. A estratégia é fazer você acreditar que está sozinho. A estratégia é fazer você acreditar que está atrasado. A estratégia é fazer você acreditar que está errado. A estratégia é fazer você acreditar que está perdendo. A estratégia é fazer você acreditar que está falhando. A estratégia é fazer você acreditar que está abandonado. A estratégia é fazer você acreditar que está esquecido. A estratégia é fazer você acreditar que está condenado. A estratégia é fazer você acreditar que está preso. A estratégia é fazer você acreditar que está sem saída. A estratégia é fazer você acreditar que está sem direção. A estratégia é fazer você acreditar que está sem paz. Você para de negociar com o que já foi revelado. Você para de explicar o que não precisa de explicação. Você para de buscar aprovação onde não há espaço. Você para de controlar o que não é seu. Você para de adiar a obediência que traria direção. Você para de confundir paz com desaparecimento. Você para de tratar silêncio como abandono. Você para de tratar porta fechada como fracasso. Você para de tratar desconforto como fraqueza. Você para de tratar atraso como negação. Você para de tratar rejeição como fim. Você para de viver pequeno. Você para de caber em qualquer lugar. Você para de agradar a todos. Você para de carregar o que não é seu. Você para de repetir ciclos que já não alimentam. Você para de endurecer a sensibilidade que Deus usou para te proteger. Imagine um poço que nunca secou, apenas foi coberto. Por anos, a água permaneceu ali, profunda, quieta, preservada. A tampa foi colocada não como castigo, mas como proteção. O tempo passou. A terra se moveu, a raiz cresceu. A pedra pesou, a tampa ficou firme. Ninguém via a água, ninguém bebia, ninguém sabia que estava ali. Mas a água nunca secou, a água nunca deixou de ser água, a água nunca esqueceu o que era, a água apenas esperou, a água apenas permaneceu, a água apenas guardou. A água apenas preservou, a água apenas protegeu, a água apenas aguardou, a água apenas manteve, a água apenas sustentou, a água apenas resistiu, a água apenas esperou o tempo certo. Esse poço se formou há muito tempo. Você aprendeu a se encolher antes de entrar em salas. Você aprendeu a explicar demais porque raramente foi entendido. Você aprendeu a adiar a própria voz para manter a paz. Você aprendeu a ler todos antes de confiar em si mesmo. Você aprendeu a carregar responsabilidade que nunca foi nomeada. Você aprendeu a tratar o silêncio como segurança. Você aprendeu a confundir paz com desaparecimento. A tampa foi colocada para proteger. A tampa foi colocada para preservar, a tampa foi colocada para guardar, a tampa foi colocada para sustentar, a tampa foi colocada para resistir,
A tampa foi colocada para aguardar. A tampa foi colocada para manter. A tampa foi colocada para esperar. A tampa foi colocada para não secar. A tampa foi colocada para não perder. A tampa foi colocada para não desperdiçar. A tampa foi colocada para não expor. A tampa foi colocada para não quebrar. A tampa foi colocada para não derramar. A tampa foi colocada para não acabar. A oposição tentou manter o poço coberto. A oposição tentou manter a água selada. A oposição tentou manter a tampa firme. A oposição tentou manter a pedra pesada. A oposição tentou manter a raiz presa. A oposição tentou manter a terra dura. A oposição tentou manter o tempo parado. A oposição tentou manter o silêncio eterno. A oposição tentou manter a paz como desaparecimento. A oposição tentou manter a porta fechada como fracasso. A oposição tentou manter o desconforto como fraqueza. A oposição tentou manter o atraso como negação. A oposição tentou manter a rejeição como fim. A oposição tentou manter o ciclo repetido. A oposição tentou manter a sensibilidade endurecida. A oposição tentou manter o ruído alto. A oposição tentou manter a confusão ativa. A oposição tentou manter o medo no comando. A oposição tentou manter o controle firme. A oposição tentou manter a aprovação como necessidade. A água começa a respirar. A tampa começa a ceder. A pedra começa a rolar. A raiz começa a crescer. A terra começa a se mover. O tempo começa a abrir. O silêncio começa a falar. A paz começa a voltar. A porta começa a se abrir. O desconforto começa a fazer sentido. O atraso começa a revelar formação. A rejeição começa a revelar separação. O ciclo começa a quebrar. A sensibilidade começa a amolecer. O ruído começa a baixar. A confusão começa a clarear. O medo começa a perder força. O controle começa a soltar. A aprovação começa a perder peso. A identidade começa a ser ouvida de novo. Se a imagem que acabei de caminhar com você tocou um lugar que você não consegue explicar totalmente, escreva nos comentários as palavras "Eu vejo isso". Deixe o reconhecimento selar onde tocou. Digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro. Escreva "Eu vejo isso", depois volte para mim. O poço nunca secou. A água nunca deixou de ser água. A tampa nunca foi castigo. A pedra nunca foi fim. A raiz nunca parou de crescer. A terra nunca parou de se mover. O tempo nunca parou de abrir. O silêncio nunca foi abandono. A paz nunca foi desaparecimento. A porta nunca foi negação. O desconforto nunca foi fraqueza. O atraso nunca foi fracasso. A rejeição nunca foi condenação. O ciclo nunca foi eterno. A sensibilidade nunca foi perdida. O ruído nunca foi verdade. A confusão nunca foi direção. O medo nunca foi sabedoria. O controle nunca foi paz. A aprovação nunca foi identidade. A solução não é performance. A solução é retorno. Você retorna ao que era verdadeiro antes que o medo, o atraso, a pressão ou o silêncio cobrissem. Você retorna ao que Deus colocou em você antes que o mundo pedisse encolhimento. Você retorna ao que o Espírito reconheceu antes que a mente racionalizasse. Você retorna ao que o corpo sentiu antes que a emoção confundisse. Você retorna ao que a paz indicou antes que a urgência puxasse. Você retorna ao que a obediência pediu antes que o controle resistisse. Você retorna ao que a identidade declarou antes que a aprovação pesasse. Você retorna ao que o chamado nomeou antes que o ciclo repetisse. Você retorna ao que a sensibilidade percebeu antes que o ruído cobrisse. Você retorna ao que o discernimento viu antes que a confusão entrasse. Você retorna ao que a proteção guardou antes que a oposição tentasse. Você retorna ao que a formação preparou antes que o tempo abrisse.
Você retorna ao que a misericórdia preservou antes que a porta se movesse. Você retorna ao que a água guardou antes que a tampa cedesse. Você retorna ao que a raiz sustentou antes que a terra se movesse. Você retorna ao que o silêncio protegeu antes que a voz voltasse. Você retorna ao que a paz indicou antes que o caminho clareasse. Uma prática simples. Ao acordar, antes de tocar no celular, antes de abrir mensagens, antes de consumir ruído, feche os olhos por 30 segundos e diga uma frase em silêncio. Pode ser, estou em casa. Pode ser, estou protegido. Pode ser, estou sendo guiado. Pode ser, estou sendo retornado. Pode ser, estou sendo preparado. Pode ser, estou sendo alinhado. Pode ser, estou sendo corrigido. Pode ser, estou sendo chamado. Pode ser, estou sendo restaurado. Pode ser, estou sendo confirmado. Pode ser, estou sendo lembrado. Pode ser, estou sendo sustentado. Pode ser, estou sendo guardado. Pode ser, estou sendo preservado. Pode ser, estou sendo aberto. Pode ser, estou sendo revelado. Pode ser, estou sendo enviado. Pode ser, estou sendo recebido. Essa frase não é mágica, é selo, é direção, é âncora, é retorno, é proteção, é paz, é obediência, é identidade. Outra prática. Ao longo do dia, pause antes de responder mensagens que drenam. Respire. Pergunte em silêncio: isso expande minha paz ou diminui? Se diminui, atrase a resposta. Se expande, responda com clareza. Se confunde, ore antes de decidir. Se pesa, solte. Se puxa para trás, avance. Se empurra, permaneça. Se chama para explicar, silencie. Se chama para se encolher, expanda. Se chama para controlar, confie. Se chama para aprovar, obedeça. Se chama para repetir, quebre. Se chama para endurecer, amoleça. Se chama para ruído, silencie. Se chama para confusão, clareie. Se chama para medo, corra. Se chama para identidade, declare. Se chama para paz, permaneça. A proteção divina aparece através de limites, aparece através de pausas, aparece através de portas fechadas, aparece através de respostas atrasadas, aparece através de separação de ritmos antigos, aparece através de conversas que não acontecem, aparece através de convites que não são aceitos, aparece através de ambientes que não cabem mais, aparece através de pessoas que não entendem mais, aparece através de hábitos que não alimentam mais, aparece através de ciclos que não repetem mais, aparece através de sensibilidade que não endurece mais, aparece através de ruído que não cobre mais, aparece através de confusão que não confunde mais, aparece através de medo que não comanda mais, aparece através de controle que não segura mais, aparece através de aprovação que não pesa mais, aparece através de identidade que não negocia mais. Aparece através de paz que não desaparece mais. Você decide parar de fugir. Você decide parar de explicar demais. Você decide obedecer em silêncio. Você decide soltar um ciclo. Você decide receber direção. Você decide atravessar o limiar. Você decide viver alinhado. Você decide caber no lugar certo. Você decide agradar a Deus, não a todos. Você decide carregar o que é seu, não o que é dos outros. Você decide repetir o que alimenta, não o que drena. Você decide endurecer o que é verdadeiro, não o que é falso. Você decide ruído que clareia, não que confunde. Você decide confusão que revela, não que esconde. Você decide medo que protege, não que paralisa. Você decide controle que serve, não que domina. Você decide aprovação que confirma, não que pesa. Você decide identidade que declara, não que negocia. Você decide paz que permanece, não que desaparece. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, deixe o seu like como seu amém sem palavras, não como métrica, como acordo de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, como testemunha de que o que foi visto aqui foi visto com verdade,
como selo de que o que foi ouvido aqui foi ouvido com clareza, como confirmação de que o que foi sentido aqui foi sentido com paz, como declaração de que o que foi vivido aqui foi vivido com direção, como obediência de que o que foi chamado aqui foi chamado com propósito, como retorno de que o que foi guardado aqui foi guardado com proteção, como identidade de que o que foi declarado aqui foi declarado com verdade, como paz de que o que foi aberto aqui foi aberto com misericórdia, como porta de que o que foi fechado aqui foi fechado com sabedoria, como caminho de que o que foi revelado aqui foi revelado com tempo, como tempo de que o que foi esperado aqui foi esperado com fé, como fé de que o que foi confiado aqui foi confiado com amor, como amor de que o que foi dado aqui foi dado com graça, como graça de que o que foi recebido aqui foi recebido com gratidão, como gratidão de que o que foi selado aqui foi selado com verdade. Há alguém na sua vida que precisa desta mensagem exatamente hoje. Alguém quietamente cansado. Alguém secretamente buscando. Alguém carregando uma postura que ninguém vê. Alguém trabalhando duro enquanto se sente invisível. Alguém que parece forte, mas tem orado sem palavras. Alguém cujo silêncio se tornou mais pesado que a fala. Alguém que acordou hoje com o peito apertado. Alguém que atendeu uma chamada e o corpo tensionou. Alguém que